70 de novo. Já ouviu isso? Principalmente quando você chega numa situação que não tem alternativa, tudo está perdido, alguém pode chegar para você e dizer: 70 de novo, você vai conseguir. Hoje nós estamos aqui na estreia desse programa, 70 de novo. E eu estou recebendo aqui um casal abençoado, pastora Karina, pastor Washington, hoje vivendo um momento muito especial de ministério, de vida conjugal. Mas sempre foi assim? Não, pastor. Se hoje chegamos aonde nós chegamos, é porque nós tentamos de novo, né? E 70 sempre? Sempre. Toda hora a gente tenta. 70 de novo? Estamos sempre tentando. Porque as coisas, elas começam pequenas. É verdade. Quando criança, a gente começa a andar. É verdade. Cai, levanta e assim começa vai. de novo, tenta de novo. E assim vai prosseguindo. Isso. Você, Karine, eu sei que você tem muitas histórias de superação. Sim. Porque a sua vida já foi, assim, de superação desde o início, né? É verdade. Conta pra nós, como que foi a sua infância, Karine? A minha infância, ela não foi uma infância que muitos sonham, né? E querem ter, né? Eu nasci dentro de uma família que passava por várias situações, momentos, frustrações. Meus pais tinham um casamento frustrado, entre traição, entre vício, entre mentiras. E assim eu cresci, né? Eu nasci dentro desse ambiente, né? Logo quando eu nasci, né, eu já fui entregue à mão da minha avó, para ser cuidada pela minha avó, né? E assim fui vivendo a minha infância até mais ou menos uns 9, 10 anos da minha vida com a minha avó. Depois passou-se um tempo, veio os meus pais e me pegaram, né, de volta. E foi onde começou toda a minha trajetória de dificuldades, de angústias, de percas. Mas você saiu de casa então cedo, mas isso porque você quis sair de casa ou não? Como que foi isso? Houve um período na minha vida que eu estava passando por muitas dificuldades com os meus pais, muita briga, muita contenda. E aonde o meu pai chegou ao ponto de me colocar para fora de casa, porque ele me mandou embora da minha casa, né? E aí Deus abriu uma porta ali de escape, né, para mim estar indo. Na época eu não era casada ainda com meu esposo, tinha uma pessoa, namorava com essa pessoa, e essa pessoa então, quando viu a minha situação, meu pai me mandando embora, me acolheu na casa dele. Foi onde eu amaziei muito cedo, muito jovem, né? Eu não sabia nem fazer comida. Quantos anos você tinha? Mais ou menos de 15 para 16 anos, mais ou menos. E ele, nessa anos? Idade. Ele já tinha uns 32 anos, já era adulto. Se fosse hoje, era pedofilia, né? Se fosse hoje, já era pedofilia. Meu Deus do céu. Mas foi um acolhedor, ele te acolheu. Foi um acolhedor, e a partir dessa vida que eu tive com ele também, foi onde eu consegui também sair do vício, né? Eu vivi um momento da minha vida que eu conheci as drogas muito cedo, eu conheci o mundo muito cedo, a prostituição muito cedo. Então, isso foi prático, eu acredito que foi uma porta que Deus abriu para eu sair daquele momento que eu estava vivendo de vício, né? Antes disso, eu tinha sido abrigada num abrigo, né? Passei por um abrigo, aí depois, em seguida... E esse relacionamento durou quanto tempo? Durou cerca de 5 anos. E depois acabou? Acabou. Aí foi aonde o Senhor... Mas como foi isso? Porque quando chega... assim, acabou, não é tão simples assim, não né? é tão simples assim, é verdade. E aí? Mas aí, depois você já estava com seus 20 anos, aproximadamente, né? Eu já estava com meus 20, 21, por aí. Por aí. Aí você começou a entender que não dava mais, a situação... Aí não deu certo a nossa relação, porque também teve momentos difíceis, né? De relacionamento abusivo, tipo... traição, né? Essas coisas onde chegou ao fim, e aí onde eu tive que olhar de novo para o mundo e dizer o que vai ser de mim. E aí Deus disse, tenta de novo.
E você hoje pastora, né? Inclusive pastoreando uma igreja muito abençoada, Isso. está abrindo hoje a segunda igreja já. Nós estamos abrindo a nossa sede lá no Jardim Aeroporto, né? Que bênção. Então, está aqui o pastor Washington. Vocês se conheceram não faz muito tempo. Vocês estão há quantos anos juntos? Há 3 anos. Há 3 anos. Casados. Casados. E vivendo uma vida muito abençoada, que eu Graças sei a Deus. disso, sou testemunha Sim. disso. Sim. E você, Washington, você também não teve uma vida fácil, né? Olha, pastor Pereira, não foi muito bem, não foi muito boa a minha vida, não, porque da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me resgatou, é onde que a sociedade olhava e dizia, não tem mais jeito. Esse aí, o futuro dele ou é cadeia ou é cemitério. Às vezes, até minha própria família olhava e dizia, Washington, meu filho, vai morrer na pinga, vai morrer na cocaína. Mas há um Deus no céu que ele olhava lá do alto e disse, eu tenho um chamado na vida dele. Deus, ele disse, eu vou mudar esta vida e mostrar para essas pessoas que lançam palavras ao contrário, palavras de perdição, palavras de que não vai conseguir, não vai passar bem, não vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa sucessiva, ter uma boa conduta de vida, mas o Senhor mostra ao contrário, fala, não, esse é um homem de Deus, esse eu vou resgatar, vou chamar, porque se olha para o meu passado, outrora eu bebia pinga, fumava cigarro, cheirava cocaína. E quando eu conheci um Deus, muitas vezes eu olhava, como o salmista Davi fala no Salmo 121. Ele fala, eu elevo os olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Olha que interessante, né? Nessa hora você olhava, porque o salmista, nesse tempo aí, ele está descrevendo exatamente o que o povo de Israel vivia Isso. na terra dos cananeus, né? Isso, Porque Canaã era cercada de montes. isso. E ali sempre foi um lugar de muitas religiões, muitos altares, muitos deuses, né? É Os verdade. cananeus, para cada situação, para cada necessidade deles, eles nomeavam um Deus. Havia os Baalins, né? E esses altares, eles eram situados nos montes, né? Então as pessoas subiam aos montes para sacrificar nesses altares, né? E então havia, muitas vezes você olhava, segundo a história, que olhavam para os montes e viam lá as fumaças dos sacrifícios, queimando vários sacrifícios, né? Então o salmista, ele está dizendo que nós, como conhecedor do Deus Altíssimo, né? O Eterno, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nós olhamos para várias situações que podem resolver nossas causas, né? Pelo menos é o que dizem, né? Muitas propostas. Então, os hebreus tinham as propostas. Olha, está tendo essa necessidade? Tem um altar de Baalins, sacrifica nele, você vai ter solução, né? Mas o salmista diz o seguinte, olho para o monte e de onde vem meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Exatamente. Então, no momento que você clamou por socorro, você não encontrou, então, socorro nas drogas, você não encontrou socorro, De maneira inclusive até no convívio de amigos, Sim. de família, Isso. né? A gente buscou socorro, muitas vezes tem parentesco, amigos que não eram usuários, que não tinham contato com as drogas, com vício nenhum, a gente buscava muitas vezes, mas eles desistiam fácil, né? Falavam assim, Washington, nós estamos tentando com você, mas você não se esforça, você não vai conseguir, porque você está muito afundado nesse mundo, você está muito afundado nas drogas, você está muito afundado, olha só, você está na pinga, como que você vai sair dessa vida? Você já vai morrer nessa vida. Muitos falavam, né? E vejo que essa palavra, ela é uma palavra-chave para você, né? Olhe para os montes, de onde virá o socorro. Muitos lançavam palavra, eu posso dizer assim, que muitos lançam palavra ao contrário, em vez de catar na nossa mão e nos levantar, nos colocar de pé, não, você vai conseguir, você vai ser um vitorioso, você vai sair dessa vida. Não, muitos lançavam palavras ao contrário, que nos afundavam. Você olhava para isso, só desanimava. Só desanimava. Mas um dia você olhou para Jesus. Um dia eu prostrado, de joelho no chão,
Olhei para o alto, como diz o salmista Davi, olhei para o alto e falei, Senhor, só o Senhor é quem vai me mudar essa minha vida. Só o Senhor que vai me resgatar dessa vida. E o Senhor me respondeu, inclina os meus ouvidos para ouvir o teu clamor. E muitas vezes, um pai ou uma mãe pode desamparar o filho, mas o Senhor lá no alto céu, Ele está a todo momento olhando para nós aqui na terra, para aqueles que se encontram no mundo das drogas. Pode a mãe que amamenta, né? Abandonar o seu filho, né? Por todavia, eu, Senhor, não te abandonarei. Então ninguém nunca está abandonado, ninguém nunca está deixado. Bem assim. Por quê? Porque lá no céu há um Deus, há um Pai que está com as tuas mãos estendidas e não acolhidas para nós, para acolher aqueles que se encontram fracos, aqueles que muitas vezes olha para si mesmo e fala, eu vou morrer nessa vida, eu vou morrer nessa situação, que seja pobreza financeira, pobreza espiritual, seja... Então, e essa determinação, você vê que de vencer, de superar, ela passou a ter sentido mesmo na sua vida, porque aí sim você começou... Porque é muito importante a gente frisar aqui, Karina, que a vida do cristão não é fácil também. Nós estamos sujeitos às perseguições, às lutas, né? Às adversidades da vida, né? E muitas vezes a gente sofre quedas, né? Sofre perseguições, nem todas as batalhas nós vencemos, né? Temos a garantia de vencedores nesta guerra, né? O Senhor nos garante vitória eterna, né? Porém, no nosso cotidiano, nós enfrentamos muitas batalhas. E às vezes, batalhas que nós perdemos. E a gente fala, meu Deus, por que isso? Por que aconteceu isso? Depois que vocês conheceram Jesus, vivendo uma vida em Cristo, vocês têm essas experiências de sofrer, assim, situações desanimadoras? Há muitas, né, pastor? Porque quando nós, por exemplo, abrimos nosso ministério, que o Senhor nos deu a direção de estar cuidando, arrebanhando, né, as almas, as ovelhas do Senhor, passamos por muitas dificuldades, né? Muitas pessoas que nós acreditamos, confiamos, e depois acontecia certas situações, a gente olhávamos para aquilo, essas pessoas diziam, estou com vocês até o fim, não sei o quê, mas na hora do negócio mesmo, a gente olhava para a esquerda e para a direita. Sozinho? Nós se via sozinho. Aí era a hora de... Aí era a hora, ou deixa ou tenta de novo. Conta uma história, por exemplo. Eu sei que você faz um trabalho, vocês fazem um trabalho muito lindo, missionário, né? Sim. E você começou a obra, o ministério de vocês, indo para a rua, indo para as favelas, socorrendo mesmo os necessitados. Até porque vocês estão hoje situados numa periferia. Sim. E vocês trabalham diretamente ajudando pessoas em condições de rua, né? De rua, comunidades, né? Pessoas que viviam em prostíbulos, pessoas que viviam nas drogas, né? Tipo assim, ex-traficante, ex-prostituta, né? Todo esse público a gente atendemos. Então, e vocês, quando você disse aí, se sentir sozinho, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, Karina, estou com vocês, né? Olha, pastora Karina, conta comigo, né, pastor Austin, conta comigo. Mas aí, de repente, marca uma ação missionária, marca ali aquele momento ali evangelístico, e de repente, eu sei que vocês fazem um trabalho de entregar sopa, né? Um sopão. Marmitas. Já aconteceu, por exemplo, de alguém combinar e falar assim, não, eu vou passar lá, nós vamos pegar, vamos levar, vamos ajudar a servir, e de repente... Ninguém. Já aconteceu várias vezes. Aí desiste, não vou ouvir na próxima, não vou fazer mais. Pastor Washington, aí vocês desistiram ou não? Não, nós fomos sozinhos, já teve vezes, pastor, da gente assim, a pessoa que estava com nós na época,
dar problema e ela não ir em cima da hora, já com tudo pronto, o pão, o leite, o café. E aí a gente não tem uma saída e falar, a saída vai ser o quê? Vamos de bicicleta. Não acredito. Vamos de bicicleta. Pegamos nossa bicicleta. Detalhe com chuva. E com chuva. Com chuva. Pegamos nossa bicicleta, armamos o caixotinho atrás. E aí eu falei assim, vamos levar, porque esse pão vai ter que ser entregue. E aí nós colocamos tudo dentro da caixotinha e estamos indo no meio do caminho. Me veio um vento, aquela Você tempestade. tem foto disso? Vocês não Tenho foto, tenho. Precisava ver essas fotos Nós depois, vamos mostrar as fotos depois. Vamos puxar depois. Vamos puxar as fotos. Pode depois, né, mostrar essas fotos aqui? Tá no meu Facebook. Vamos ver a produção aqui da... E aí nós fomos debaixo de chuva. Caiu um temporal, falei assim, não tem como voltar para trás. Tem até inclusive uma das fotos da Sagrada Marquise com a Bíblia aberta e pregando para os moradores de rua, chuva descendo. E nós de bicicleta naquele vento e nós não desistimos, né? Mesmo com a circunstância, tudo errado, a gente não voltamos para trás. Então, se deu errado hoje, você tenta de novo amanhã que vai dar certo. Sempre. Olha só. E é interessante, porque sempre vai ter pessoas prontas para ajudar enquanto você está falando do que vai fazer. Olha, estou pensando aqui, nós vamos distribuir sopão lá hoje na avenida, né? Lá aqui nós temos uma mini Cracolândia também, né? Sim. E aí eu sei que vocês fazem um trabalho lá também, né? Com esse pessoal. E nessa hora aí que as pessoas, eu diria até empolgam, né? Aquela empolgação de querer ir e tal. Mas é decepcionante quando você espera, marcou o horário e não vem, né, Karine? É muito, né? É frustrado. Aí dá vontade de não falar, quer saber? Eu não vou fazer isso mais não. O desânimo, ele até vem, né? Porque nós iríamos passar por momentos de aflição. O próprio Jesus disse isso. Mas Jesus falou para ter de bom ânimo, né? Esses momentos maus, ele vem para nos fazer desistir, voltar para trás. E o Senhor não. O Senhor, ele quer que nós andamos para frente. Ele quer que nós tentamos de novo, né? O Senhor, ele quer que nós prossigamos para frente, né? Porque ele fala que aquele que olha para trás não é digno dele. Até porque o próprio Jesus disse isso. Aquele que põe a mão no arado não é digno de mim. Né? Então, diante dessa palavra do Senhor, como é esse programa, né? Tenta de novo, né? Tentando 70. E interessante, o 70, quantas vezes devo perdoar, né? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, quantas vezes você fracassar, pode levantar a cabeça, enquanto tem vida, Verdade. pode tentar. Isso, é verdade. Né? É oportunidade de recomeço, né? É um recomeço. É um recomeço. Se a pessoa não desistir, levantar a cabeça, sacudir a poeira e dizer, não vou parar, não vou desistir, ela vai ter oportunidade de viver um recomeço e, quem sabe, um recomeço para nunca mais viver aquela história, né? É verdade. Porque você tem as superações aí, a gente já vai falar disso aí, mas eu quero só frisar uma coisa interessante aí nesse salmo. Sim. Que eleva os meus olhos para os montes, né? Então, como eu disse, os altares dos Baalins tinham proposta de atender as necessidades de cada um, né? E aconteceu, por exemplo, de você bater em portas na esperança de que seria a solução para a sua vida, em portas religiosas, né? Porque a gente vive, como sempre, né? Teve muitas opções, muitas religiões, aquela coisa toda. E essas religiões, essas portas que você bateu, te trouxe também decepção? Washington, Karina, daqui a pouco você fala também aí. Mas você já viveu essa experiência. Mas conta para mim, Washington, esses altares atendeu suas necessidades? Sim, olha, pastor, para falar a verdade, nenhum deles atenderam. Isso foram só ilusões. Porque esses altares, o que eles fazem? Eles iludem as pessoas. Eles fazem promessas, promessas e promessa. Só que o diabo, ele faz o que? Ele te oferece com uma mão e te arranca com as duas. Na verdade, eles não fazem para a sua melhora, eles te iludem para você permanecer com eles. E o que acontece? Eles falam, se você, tipo assim, que nem
Já chegou de eu chegar lá e eles falaram assim para mim, se você sair dessa vida, se você sair das drogas, se você sair da bebida, você vai ter uma situação melhor. Mas aquilo ali... Você sabe que eu penso, Austin, a religião em si, fundamentada numa filosofia, uma crença, né? A proposta, com certeza, é de ajudar. A ideia da pessoa, o próprio líder ali, o próprio sacerdote ali daquela religião, ele está pensando em poder contribuir de alguma forma para a vida da pessoa. Só que quando a gente vai para o Evangelho e conhece a palavra de Deus, você vai ver que existe um único caminho. Exato. Como diz João, né? João 14,6, né? Que o verdadeiro caminho e o único caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele disse, né? Palavras dele, né? Palavras do Senhor Jesus, como ele dizendo fala que eu sou o caminho, a verdade e a a vida. Então está manifestado em Jesus o único caminho, Exato. A única verdade, sim, que leva à única vida, a vida eterna. É verdade. Porque em Jesus acontece o quê? Uma remissão de pecados, perdão daquela dívida, daquela culpa que todo mundo nasce nela, né? Porque todo mundo nasce no pecado. Sim. Não adianta a pessoa dizer, não, eu sou assim, e coisa, tal e coisa. Não. Nasceu no pecado. Porque em Adão, todos pecaram. Sim. É verdade. E perdeu a graça, né? Foi destituído da glória do Eterno. Isso. Porque Deus, ele criou o homem para viver a glória dele. É verdade. Né? O homem foi feito para a glória de Deus. Sim. O homem foi feito para desfrutar Exato. da glória. Então, a glória de Deus, ela encheu toda a terra. Só que o engano veio logo no início, para que o homem deixasse de valorizar a glória de Deus, Isso. né? De ver a glória de Deus. Tanto é que quando Jesus nasceu, os anjos que celebram, né, o nascimento de Jesus, todos cristãos, sejam evangélicos, católicos e leitores da Bíblia, conhecem isso, sabe? Sim. Que foi celebrado o nascimento de Jesus pelos anjos, né? Lá no meio do mato, lá quando, né, os pastores presenciaram essa cena. Isso. E uma palavra que eles exclamam é que a terra está cheia da sua glória. Né? O homem só começou a ver a glória de Deus mesmo na terra em Jesus. Porque em todos os tempos que houve várias situações para religar o homem a Deus, o homem não conseguiu ver realmente a glória de Deus, né? Isso. Porque a glória de Deus, ela foi destituída no pecado. Isso. Foi destituída no pecado. Sim. Então, não que Deus planejou isso, ao contrário, o plano de Deus é de vida. Isso. Só que lá no passado, na eternidade, já houve uma divisão no reino, né? Aliás, não uma divisão no reino, uma rebelião no reino, que levou a criar essa divisão, porque Deus não dividiu o reino. Na verdade, foi uma rebelião causada por um ser espiritual criado pelo Eterno, né? Sim. E que conspirou contra o reino e achando que ele podia, então, ser igual a Deus, ou colocar o trono dele acima de Deus, né? É sinal que ele tinha poder, né? Ele tinha autonomia, né? Que a Bíblia fala desse ser, né? Lúcifer, né? O diabo, né? E ele conseguiu, através disso, arrastar a terça parte dos seres espirituais criados pelo Eterno, né? Sim. Os seres espirituais no reino de Deus. Sim. A terça parte acompanhou a ideia do diabo. Olha, você vê, o bicho é terrível, né? O trono que ele não conseguiu pôr lá no céu, ele está colocando hoje nas pessoas. Exatamente, porque, veja bem, quando a gente vê eu gosto disso, porque a criação, né? No capítulo 1 de Gênesis, lê para nós aí. Vamos lá. Olha que interessante isso, já que Vamos lá. nós estamos falando aqui sobre tentar de novo. Isso. Deus, ele começa
mostrando isso, que ele não Desde o desiste. princípio, que ele não desiste. Ele não desiste do homem. E Deus também passou por essa experiência de não querer mais, de se arrepender de ter feito o homem. Mas aí, quando ele olha para a terra e encontra Noé, justo, ele vai e refaz tudo de novo. Ele sempre recomeçando, Sempre recomeçando. e não desistindo, né, do homem, dessa criação. Exato. Que foi criado para a sua glória. Sua glória. O homem foi criado para a glória de Glória Deus. do Eu vou Senhor. tomar um copo d'água. Você não quer água? Tem que tomar. Pega água aí. Olha que bonito aqui, ó. Pastora Dina preparou uma água legal para nós aí. A glória. E então, a gente vê aqui, ó, no capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu acho interessante isso aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus havia criado na eternidade os céus e criou a terra. Ele podia ter já colocado aqui, né, o escritor, quando recebeu essa revelação, né, Moisés, quando recebe essa revelação, você percebe que a impressão que dá aqui, que Deus faz questão de dizer: Moisés, escreve aí que no princípio eu criei os céus, e coloca também que eu criei a terra. Né? Então, eu criei os céus. Mas Deus tinha uma reserva criada também, diferente do céu. Ele criou a terra. Só que ele coloca aqui, olha para você ver, a terra, ela era sem forma e vazia. É verdade. Então, Deus criou a terra, mas ele não formou a terra. Isso. Legal isso aí, né? Isso é profundo. Ele não formou a terra e nem povoou a terra. Ela ficou sem forma e ela ficou vazia. Só que acontece aqui que Deus, ele é guardião da terra desde a criação. Ele guarda a terra. Ó, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse abismo aqui era aquele abismo de águas, né? Porque, ó, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a terra era toda coberta de água. Então, quer dizer, não havia como ter vida na terra, porque ela era sem forma. Ela era água pura, né? Então, está muito claro aqui. Só que Deus, ele guardava a terra. O Espírito de Deus já estava aqui. Olha que coisa tremenda, né? Então, Deus tinha um plano. Tinha. Deus tinha um propósito? Tinha. Acontece a rebelião, acontece na eternidade tudo isso, né? Que os seres espirituais, a terça parte, sofre essa queda. E a Bíblia diz que aí eles foram expulsos, né, da glória de Deus ali, né? Então, eles já foram limitados a viver o reino. Então, agora o reino de Deus passou a ser vida de Deus só para aqueles 70%. Sim. Os 30% foi excluído. Sim. Eles perderam a glória de Deus. É verdade. Eles perderam. Até então o homem não foi criado. Mas olha para você ver, eles perderam a glória de Deus. Olha, você acha que eles não quiseram tentar os outros 70%? Não, mas não tinha jeito. Ali já estava sentenciado. Eles não tinham mais acesso. Não tinha nem mais ação. Não, acabou, porque a Bíblia fala que o pecado, ele fez abismo, né? Ele separou. Então agora os anjos espirituais do reino de Deus e os anjos caídos não teve mais como se contactar. Eles só se batalham, mas aí acabou, não tem mais. E ninguém mais sofreu quedas. A terça parte caiu, enfim. E Deus criou a terra. Aí Deus começa, aliás, aí depois no terceiro versículo, percebe que aí Deus começa a colocar a terra em forma. É verdade. Aí ele começa a formar a terra. Isso. E ele está formando a terra com o propósito de depois criar um ser, que é o homem, o ser humano, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só que agora ele vai colocar esse homem para viver na terra. Então ele criou o homem e depois ele formou o homem também do pó da terra. Sim. Ele forma o homem da matéria, Sim. né? E coloca o homem para habitar na terra. É verdade. E planta um lugar especial para o homem, põe o homem para morar num lugar muito especial, que é o Jardim do Éden. Isso.
E é uma casa assim, onde Deus morava. Deus habitava ali, porque Deus ele tinha acesso ao homem diariamente, e o homem também tinha acesso a Deus e vivia essa vida plena de Deus. O reino de Deus total. Isso. Nesse período de inocência. É Né? verdade. Esse período de inocência. Inclusive, esse período de inocência é muito interessante. Porque uma criança, quando está na inocência, dela é o reino. Dela é o reino. Isso. Porque Deus, na criação, ele preserva esse tempo da inocência. É verdade. Né? O homem, ele quando nasce, por mais que ele nasceu no pecado, mas ele tem um tempo de inocência, que Deus ele trabalha nesse tempo da inocência, É verdade. para que essa pessoa ela cresça conhecendo um caminho, não do pecado, mas o caminho de Deus, o caminho da vida. É verdade. Né? Por isso que tem uma responsabilidade muito grande na vida dos pais, né? É verdade. Ensina o menino, O caminho que ele deve andar. porque quando ele crescer, ou seja, quando ele sair da inocência, Isso. ele vai acertar o caminho. Isso. Né? Isso. Deus ensinou o caminho para Adão e Eva no período da inocência? Sim, Sim. Sim. ensinou. Qual o caminho? Ó, esse aqui é o caminho da árvore da vida. Ele mostrou, né? Esse é o caminho da árvore da vida. Só que essa árvore aqui, tem uma outra aqui, ó, que é a árvore da ciência. Deus plantou 2 árvores, né? Isso. No meio do jardim. Aliás, todas as árvores, mas 2 árvores especiais. A árvore da vida, aí Deus falou, esse é o caminho para vocês ir lá e comer dela todo dia. E plantou uma outra árvore também ali do lado, no meio do jardim, Pra você ver que é o o caminho da ciência do bem e do mal. Ou seja, ó, esse aqui é da consciência do bem e do mal. Você vai... Quer viver a inocência do bem? Quer viver uma vida de criança eternamente? Quer viver uma vida de reino de Deus a vida toda, eternamente? Então esse é o caminho. Isso. É verdade. Esse é o caminho da vida. Olha que interessante. Isso. Agora, esse aqui é o caminho que você vai conhecer, tanto o mal quanto o bem. Aí você vai conhecer o reino também, que é adversário do reino de Deus. Isso. Interessante. Quando Deus coloca o homem ali, no paraíso, ele coloca ali aquela árvore, justamente para que o homem não fosse tido como um robô, né? Ele tinha livre-arbítrio, ele podia fazer Escolhas, escolha, né? Isso. Fazer as suas escolhas. Interessante que todo esse plano de Deus foi quebrado no pecado, É verdade. né? Então, quando você nasceu, Karina, lá na sua infância, Deus guardava a sua vida. Deus guardava a sua vida. Sim. Deus protegia você, porque seu era o reino. Era seu, o reino de Deus reinava sobre a sua vida na era da inocência. Isso. Você está entendendo? Só que você foi sofrendo as tentações na era da inocência. Na era da inocência. O diabo foi tentando, para que quando você dá o seu passo de consciência, você vai saber, vai conhecer o mal, vai ter aquela briga, aquela confusão na vida, porque aí você vai tomar caminhos ruins, caminhos difíceis. Então tudo isso faz a pessoa sofrer os danos, né? E aí vem as perdas, vem toda essa confusão na vida. É verdade. Aí que surgiu os outros altares. Isso. Entendeu? Aí vem as opções, as alternativas de caminhos que não é o caminho de Deus. Aí foi o que você citou aí, João 14, versículo 6, Jesus declarando que o caminho agora da vida é Ele. O caminho da verdade é Ele, né? Então todas as suas decepções que você teve lá, quando você encontrou Jesus, você falou, agora sim, agora eu encontrei a vida, Isso. né? É verdade. Aí vem a questão, mesmo no caminho, mesmo vivendo uma vida em Cristo, o diabo continua tentando. A tentação dele é para quê? Tirar você do caminho, não é isso? É isso. Ele não desiste também, É isso. né? Só que é o seguinte, quando você sofre aquelas frustrações, as decepções, como você citou, né? Sim. Aí você tenta de novo. E eu quero que você conta para mim uma história assim que... Sabe aquela situação, falar assim, gente, agora acabou. E você não tinha mais ânimo e coragem para tentar de novo.
aconteceu alguma uma situação que você lembra assim? Pode ser depois de vida adulta. De vida adulta. Agora já no ministério? No ministério, eu passei por um momento da minha vida em que o Senhor, ele estava moldando, Deus estava trabalhando, Deus estava tirando para colocar. E nessa época foi quando eu praticamente me esfriei espiritualmente, né? E aí onde veio o desânimo de, eu vou deixar o ministério, eu vou pegar o rebanho, vou indicar um outro ministério para eles, vou mostrar uma igreja, vou apresentar um pastor e vou conseguir continuar seguir minha vida. A igreja, então, praticamente estava fechando. Praticamente. Uma igreja tinha sido aberta. Deus já tinha curado, feito grandes obras na vida de muitas pessoas. E aí foi onde me veio esse momento do desânimo, né? Do desânimo espiritual, do desânimo físico, né? Que eu já não tinha mais mas então forças. também, pastor Austin, já também sofrendo esse desgaste também. Junto comigo. A gente sofre junto, né? Porque, assim, somos uma só carne. E quando um é tentado, o outro também é tentado. Sim. Como Satanás tentou Jesus no deserto, em Mateus 4, ele continua nos tentando hoje. Porque o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Satanás está sempre ao derredor, nos atentando. E se atenta ela, atenta eu. Se atenta eu, atenta ela. Porque somos um só na frente de um ministério. Isso. Somos um só na frente de uma obra. E nesse tempo aí, quando começou a fracassar o trabalho, aí você também concordou de desistir, então, vamos parar. Porque a gente olha assim, tipo, ela vai perdendo as forças, e a gente vai pedindo, Senhor, ajuda, ou vice-versa, ou eu vou perdendo as forças, e ela vai clamando, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá força. Só que as lutas, as adversidades, as atribulações vêm vindo, e o Senhor vai falando, não, persista, vai que eu estou contigo, continua, não para, vai tentando que eu estou contigo nesta luta. Foi onde eu cheguei ao meu limite, eu disse, Deus, sim, eu não aguento mais. Aí você fechou o salão. Eu não fechei, isso era um conflito espiritual meu com Deus, né? Porque Deus a todo momento Deus falando, não é para fazer isso. Né? Não era pra Mas fechar. esse conflito, esse momento de dor, de tristeza, de percas, né? O Senhor ali sempre a todo tempo falando, não faça. E essas perdas, elas aconteciam e não recuperava, né? Você ia sofrendo as perdas, sim. Mas depois, como que... Aí você foi se desgastando, né? Por mais que você estava tentando de novo, né? Não, vou de novo. Vamos tentar de novo. Mas ainda nessa situação eu tentei de novo. Isso, porque várias vezes, né? Todas, até hoje, né? Então, sim. assim, mas nessa situação, acho que assim, como eu posso dizer para o senhor, aquela situação chave, sabe? Era tipo ou tudo ou nada, era aquele momento, era aquele tempo. E aí eu tive que falar, ou eu tento ou eu paro. Foi onde o Senhor falou, tenta, porque eu sou contigo. Né? E aí é onde veio aquele ânimo, veio a voz do Senhor. Tá, mas eu digo assim, mas lá atrás, hoje eu sei que vocês estão vivendo um momento especial, que a gente já vai fechar com isso. Sim. Mas lá atrás, então, chegou a fechar a igreja. Quase fechar. Não chegou a fechar, mas eu tava Não, mas fechou o salão e foi para... Fechou, aí foi para minha... Isso. Na garagem da sua casa. Isso, foi mais ou menos nesse período, onde veio todo o desânimo. Mas também, uma coisa também que contribuiu muito também para desanimar mais ainda foi esse período da pandemia, né? O período da pandemia. Né? Porque foi bem mais dificultoso por causa da enfermidade. Muitas pessoas se esfriaram na fé, né? E as que estavam ali também estavam, mas não estavam, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estavam ali querendo, ao mesmo tempo você via que não se esforçavam para conquistar, para se levantar, né? Para, como eu disse, para tentar de novo, né? Então a frieza daquele povo acabou que por esse período nos desanimou, nos esfriou, né? De continuar dirigindo a obra.
mas nunca de seguir Jesus. Não. Aí foi aonde que eu falei, foi onde que veio a voz do Senhor e disse que não era para fechar, que ele seria conosco e que ele Porque vocês permaneceram fazendo culto em casa. culto em casa. Foi onde o Senhor nos deu uma estratégia, né, para hoje chegar onde nós chegamos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, essa questão de não desistir e continuar tentando. Vocês não, tipo assim, vamos parar, Austin, e vamos para outro projeto, né? Isso. Não, mas vocês permaneceram fazendo culto com poucas pessoas. Uma pessoa. No lar. Já teve Já culto? teve de dar uma pessoa no culto. Sim. Meu Uma Deus. pessoa. Já teve de não dar ninguém no culto. Vocês dois. Nós dois. Um prega pro E não Você desistiram. prega, eu E não louvo, você desistimos. louva, eu prego. assim. Porque sempre confiando na palavra. Valeu do a Senhor. pena? Valeu a pena, então. Valeu a pena, vale a pena. E hoje está vivendo um momento... Muito especial, edificante, de muito riso, choro de alegria, Glória a Deus. posso dizer. Choro de alegria? Tem choro de alegria? Existe. Existe choro de tristeza e de alegria. De saber, porque quando vem um choro de alegria, você fala, chegou o momento. Que eu tanto esperei, aí vem a lágrima. Aquela emoção. Aquela né? emoção. Muito bom, muito bom. E você está feliz também. Muito, Pastor muito Washington feliz. está, então, a todo vapor. Então. A gente tem que se encontrar feliz, porque foi como eu disse no começo, né? Quando a gente olha lá para trás, olha lá para o passado, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, e hoje onde o Senhor nos colocou, para a glória dele, o segredo, a chave é o quê? Confiar no Senhor e continuar sempre tentando. Tentando. Fracassou? Tenta novamente. Caiu? Tenta Levanta, novamente. tenta de Levanta, novo. então tenta novamente. Palavras lançadas ao Esse é o contrário. segredo. Palavras lançadas ao Do contrário ministério. para a sua vida. Você não vai conseguir, não adianta, para com isso. O Senhor fala, tenta novamente. Levanta Eu falo e que tenta isso é o novamente. segredo para você continuar caminhando, é tentar de novo. E Sempre tem muito tem. isso, né? Tem muito. Muito. Muitos falam, cara, para com isso. Irmão, você não vai conseguir, desiste. E o Senhor está dizendo o contrário. Tenta novamente que eu estou contigo nesta luta. Tenta novamente que eu estou contigo nessa Glória a batalha. O segredo é o quê? Ouvir a voz do Senhor dizendo, vai em frente. Continue tentando, porque a vitória está lá na frente. E quem nos garante a vitória é o Senhor Jesus. Por quê? Porque nós sempre estamos tentando e Ele está sempre segurando nossas mãos falando, vamos que eu estou E contigo. sonhos? Tem sonho? Sim, Bastante. bastante. Não vai? Acho que sonha até demais, estou igual o José, sonhando É. demais. É sonhador. Ou está realizado? Ficar do jeito que está? Não, Nada. temos sonhos. Tem muitas coisas ainda a ser cumpridas em nossas vidas. Muito projeto. O que Muitos sonhos estamos ainda a serem vivendo realizados agora por são Deus. Um um começo. É um começo começo. do que o Senhor tem Você sabe que uma coisa interessante que você falou. Nós, hoje, pós-pandemia, acho que todo mundo está vivendo um recomeço, né? É verdade. Todos estão vivendo um recomeço. Nós, como igreja, líderes, né, estamos vivendo isso. As atividades também comerciais, É verdade. as empresas, né, está retomando. Muitos segmentos foram muito afetados, né? É verdade. E uma palavra que a gente pode deixar aqui para o empresário também. É verdade. Sempre tentar de novo. Tentar de novo. Teve gente que teve as empresas fechadas nesse tempo Bastante. de É pandemia, né? Bastante, vixe, muito. E é uma situação Bem delicada, difícil, né? Difícil. Teve gente que perdeu o emprego, né? Sim. Mas, inclusive, nós vamos terminar essa participação de vocês aqui. E eu gostaria muito que nós fizéssemos uma oração para as pessoas, porque de repente a pessoa está ali e fala, mas eles estão falando lá de ministério, pastor tal, pastora Karina, pastor Washington, pastor Pereira, tudo bem, aí é o trabalho deles, mas em tudo, a vida ela é feita de recomeço, né? É verdade. E Deus sempre vai dar oportunidade de recomeçar, É verdade. sempre, sempre, sempre. E todo tempo é tempo de recomeçar. É verdade. É tempo de mudar, voltar atrás. se Nunca for- desista dos seus sonhos. Nunca desista. Olha aí, a palavra é essa. Não desista dos Dos seus seus sonhos. sonhos. Então nós vamos olhar para a câmera ali e vamos agora olhar para essas pessoas e ver que há muitas pessoas ali, pastora Karina, Eu acredito. vivendo um momento difícil.
E a Bíblia diz que se dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será concordado do céu. No céu. E nós vamos fazer uma oração de concordância. Sim. Nós vamos concordar aqui, nesta oração, num grande mover de Deus na vida dessas pessoas que estão desistindo de projetos que estão engavetados, projetos que foram frustrados, né? Verdade. Projetos que hoje não tem mais saída. A pessoa está dizendo, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Né? Existe um caminho de vitória para essa pessoa, né? Com certeza, né? Pegando as palavras do pastor aqui um pouquinho, não desista dos teus sonhos, ainda que as lutas estejam grandes, ainda que o mar esteja se levantando, né? O vento esteja soprando, há uma saída. O Senhor, Ele vai te guiar até onde almeja e deseja o teu coração, né? Como diz o livro de Salmos 37, 5, se eu não me engano, né? Que o Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração, se eu não me engano, né? Pega aí para mim. É o Salmo 37, 5, se eu não me engano. 37, 5 ou 7. Fala que o Senhor, Ele realiza 37? isso, os desejos do nosso coração. 37, 7, vê. Isso, é o 7. Descansa no Senhor e espera nele. E Ele realizará. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa estatuto intento. Não, mas É 37, 5. É o viu? 5. Isso. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça. Né? Então, acho que eu não lembro do teu salmo, acho que é 36. É o 4. Deleita-te Isso também aí. no Senhor, 37, 4. e Ele te concederá o que deseja. o teu coração. É o 4. Né? 37, 4. Perdão, não só errei aqui. Nunca mais vai esquecer. 37, 4. Né? Então, não duvide do que Deus tem para fazer na tua vida. Não desista dos teus projetos, do teu comércio. Não desista da tua fé, não desista de Jesus, porque grandes coisas estão por vir ainda sobre a tua vida. A pessoa ela vai ter força para tentar de novo, estando no caminho, né? Isso. Jesus é o caminho de vida, de vida de Deus, né? Porque a vida de Deus, essa é a vida que sustenta, né? É verdade. Essa é a vida que sustenta, porque a vida hoje do mundo, essa vida condicionada a apenas as vontades carnais, essa vida é muito ilusória, ela é muito de passagem, né? Hoje está dando certo, amanhã não está dando certo. Mas quando estamos firmados em Deus, no caminho que é Jesus, É verdade. as coisas realmente funcionam diferente, né? Aí a coisa muda, porque aí você cai e levanta. Você fala, não, eu vou, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus em Cristo. Né? Em Cristo. Então, nós vamos orar, e eu quero que você faça essa oração, tá? E eu e o pastor Washington, nós vamos aqui entrar numa concordância dessa oração, Sim. e você vai orar, e eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui conosco vai ser visitada por Deus. E eu vou deixar aqui, Karina, esse podcast aqui com vocês não vai poder parar aqui. Nós vamos prosseguir, porque tem muita história. Tem, né? tem muitas coisas Nós a não ser conseguimos, dita. olha aqui, em pouco tempo, nós não conseguimos conversar todos os assuntos. Sim. Tudo, Né? É Tem verdade. coisa É boa pouco para tempo, você falar. pouco tempo. Eu quero depois que você vai falar das religiões, né? Sim, Que você tem muitas bateu coisas a ser em muitas dita. portas, né? E hoje você não vive uma vida de religiosidade, você vive uma vida em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Então você também viveu situações difíceis, Muitas. viveu o problema de droga, né? Dependência química, Muitas. né? E tem tudo isso. Exatamente. Então, no próximo podcast, nós vamos estar aqui com a Karina de novo, com o pastor Washington, né? Pastora Karina e pastor Isso. Washington, para continuar esse bate-papo aqui. Esse podcast eu não sei quando vai terminar, não, hein? Nós vamos Fica até... ligadinho aí, hein? vamos ter muita coisa boa aqui. Então, vamos orar? Vamos lá. Vamos orar e coloca aí o seu propósito, o seu pedido, Isso.
e nós vamos, então, interceder a Deus. E eu estou crendo em milagres aqui hoje. Em nome de Jesus. Olha, vai acontecer milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tirar o óculos, porque Aleluia, a produção está dizendo Jesus. que o óculos dá essa luz, né? Ó, olha você ver. E Reflete. fica, reflete. Então, é melhor sem óculos. Amém? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Oh, Deus. Pai, quantas pessoas têm, meu Pai, neste momento nos vendo, com seus sonhos frustrados, Senhor. Verdade. Quantas pessoas se encontram, meu Pai, no momento absoluto das suas vidas, Sim, Senhor, meu Senhor. achando que já não tem mais uma esperança. É O verdade. inimigo tem soprado, dizendo que não vai conseguir, que os projetos, Deus não está sobre este projeto. Meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que quando nós clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor. E nessa tarde estamos te clamando, Senhor, É verdade. pela vida de cada irmão que está aí nos vendo atrás desta Em telinha. nome de Deus. Meu Pai, alcance os projetos, o coração, as famílias, Oh, Senhor. meu Deus. Ah, meu Pai, quantos casamentos, meu Pai, frustrados, Senhor. Ah, quantas alianças quebradas, Arabassude comandarai. Meu Deus, há quantas pessoas, meu Pai, que se esqueceram até mesmo de si. Meu Pai, achando que já não tem mais, já não vê mais beleza, já não vê mais cor. A vida dessa pessoa está no preto, está no branco. Meu Pai, que o Senhor venha dar cor, meu Pai. Assim como o Senhor deu vida ao princípio do mundo, dá vida a essa pessoa novamente. Meu Pai, dá vida, dá expectativa de vida. Que essa pessoa volte a sonhar novamente. Que essa pessoa possa acreditar no milagre do Senhor. Sim, Pai. Meu Pai, que haja cura para a alma dessa pessoa. Há quantas pessoas com a alma ferida. Meu Pai, com a alma, meu Pai, abatida. Meu Pai, desanimado. Sim, meu meu Pai, Deus. ferido. Meu Pai, enfermo, Senhor. Meu Pai, essa enfermidade, Senhor, meu Pai, que veio para Espírito de Deus. assolar, Senhor. para desanimar. Meu Deus, entra neste quarto, neste leito, aonde houver uma pessoa enferma, venha ser curada através desta live, deste vídeo, Senhor. Que ela venha receber uma cura, Senhor. Que ela venha depois dar testemunho, Senhor, dos milagres que irão acontecer, aonde esta empresa foi fechada, que o inimigo declarou falência, que volta, meu Pai, a abrir esse comércio. Meu Pai, que o projeto e os sonhos dessa família venha se realizar. Que o Senhor alcance, meu Pai. Espírito Santo de Deus, trabalha nessa vida, Senhor. Aquela pessoa que fala, olha para mim, eu não tenho estatura, eu não tenho tamanho, eu não tenho fala. Meu Deus, o Senhor me leva lá na tua palavra, que diz em Êxodo 4:12, vai porque eu serei com a tua boca. Amém. Não será mais a tua boca que falarás, mas sou eu que tomarei a tua boca para Sim, falar Deus. por ti. Sim, Meu Deus, meu então Deus. toma, meu Pai, essa pessoa de coragem. Em nome Meu Pai, de enche Jesus. ela de coragem, de força, meu Pai. Sim, meu Levanta, meu Pai, os caídos, oprimidos, Senhor. Meu Pai, dê força aos cansados. Sim, Como Deus. diz a tua palavra, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Está cansado dessa vida, vem para Jesus. Está cansado dessa situação, vem para Jesus, porque hoje Ele te chama. Recebe esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças Graças a Deus. a Deus. Deus te abençoe. 70 de novo, 70 de novo, sempre. Tenta de novo. Então vamos falar juntos? Sempre tem. Tenta de novo. Vamos lá, Vamos lá. 70 de novo juntos? Vamos. Vamos lá. 70 de novo.